Saudação de paz, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para auxiliar, te ajudar e pedir misericórdia a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter a compreensão, o entendimento, o intelecto, juntamente com o Espírito Santo, para que nós possamos ter o conhecimento e entender aquilo que Deus quer de nós. Muitas pessoas a gente percebe que não conseguem entender as profecias, as revelações, né? A palavra de Deus. Eles não conseguem entender. Porque elas precisam de um mestre, elas precisam de uma pessoa que tenha o entendimento, que tenha a revelação daquele texto. Para isso auxiliar, para ajudá-la a entender aquilo que Deus tem para ela. Aquilo que Deus tem na sua palavra, para que você entenda o que Deus está querendo de você, o que Deus está precisando de você. Claro, muitas pessoas vão dizer, Deus não precisa de ninguém. Concordo. Deus na sua soberania, na sua essência, Ele é Deus por Ele mesmo, Ele não precisa de ninguém. Mas Ele precisa dos profetas aqui na terra. Ele precisa dos seus escolhidos. E quando ele escolhe uma pessoa, você precisa estar preparado para quando Deus soprar o seu nome, você tenha o melhor de Deus para oferecer às outras pessoas que estão te ouvindo. E nos últimos dias, nós estamos enfrentando uma luta espiritual, onde Satanás está limitando os pregadores, os pastores e a nova geração. Para que isso aconteça, o chamado de Deus aconteça na sua vida, você precisa sentar para aprender, para depois se levantar para ensinar. E isso custa muito. É um tempo muito difícil, é um tempo a qual você vai estar só, é um tempo a qual você vai perceber que você está caminhando só, porque os seus amigos não vão querer. Talvez o seu pastor também não vai querer. Talvez a sua família não vai querer. Mas e você? O que você quer? Qual é o seu chamado? Qual é o intuito do seu chamado dentro da obra de Deus? Naquilo que Deus tem para você? Você tem se preparado? Você tem buscado, cavado o poço dentro da palavra de Deus, para que você tenha conhecimento, sabedoria das coisas de Deus? Pois bem, nós estamos aqui com um texto rico em revelação e queria trazer para você algo sobrenatural, aonde tem muita divergência no nosso meio, no meio pentecostal, no meio da igreja. A Assembleia de Deus, veja, toma atenção. Não estamos aqui para falar mal do A e nem do B, mas nós temos que falar da palavra. E a palavra vai moldar aquilo que nós temos aprendido ao longo desses quase 100 anos de Assembleia. E os assembleianos, eles conhecem muito de cotidiano, de doutrina, mas são muito fracos na palavra de Deus. Eles não têm conhecimento profundo da palavra de Deus. E não que fique somente nas minhas palavras, mas eu vou mostrar para você no texto a qual isso vai diferenciar entre conhecer, entre doutrina e entre você ter uma palavra a qual você tem uma base bíblica para você pegar na mão dela e falar, eu fico com a Bíblia. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 5. Vamos tirar um pouquinho aqui da palavra de Deus. No capítulo 5, no versículo 11. No versículo 11. Vamos começar daqui, porque vai contar uma história e essa história vai basear também lá em Coríntios. Foi daqui que Paulo teve essa revelação. Foi de Números 5.
no capítulo 5, no versículo 11. Deus não vai chamar qualquer um, irmãos. Tome atenção nisso. Deus não vai chamar qualquer um. Quem eram os discípulos de Jesus? Quem eram os apóstolos de Jesus? Quem eram os profetas de Jesus? Então você tem que se preparar. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando a mulher de qualquer homem desviar sendo-lhe infiel. Anota na sua Bíblia aí. Quando a Bíblia diz mulher, você vai colocar aí, pode escrever na sua Bíblia, não tenha medo não. Não é pecado você escrever na Bíblia, é pecado você não escrever e não guardar a palavra no teu coração. Aí é pecado. Então, mulher, você coloca a igreja. Homem, qualquer homem, você coloca aí Cristo no lugar do homem. Essa é uma revelação que eu estou te dando. Agora vamos ler ela já nessa tradução da revelação. Falou o Senhor Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, quando a igreja de Cristo, olha aí, se desviar sendo-lhe infiel, olha para você ver como é que já mudou a visão. Que Satanás é o outro homem aqui, né? No 13. E quando você vai pro 15, então o seu marido levará adiante ao sacerdote e oferecerá por ela uma oblação de 1/10 parte de uma efa de farinha de cevada. Ele tem que fazer essa oferta, ele tem que fazer aquilo que o sacerdote fazia no tabernáculo. Ele entrava dentro do santo, ia para o santíssimo, só que ele fazia o holocausto cá fora, na bacia. No altar de holocausto, ele lavava as suas mãos na bacia, ele ia para o altar de holocausto. É a mesma coisa que o pastor hoje faz na igreja. É a mesma coisa, não mudou nada. Por quê? A expiação nossa hoje é a ceia do Senhor. Todos os meses. Não tem uma regra, é por semana, é por mês, é por ano. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Mas essa regra que fica por mês é boa. É agradável, porque dentro de um mês você escuta, você fala, você vê. Então, mesmo que você não queira pecar, você está ouvindo. Mesmo que você não queira pecar, você está vendo. Mesmo que você não queira pecar, você está falando. Amém? Aleluia. Olha só o 16. E o sacerdote aproximará, apresentando-a para que esteja diante do Senhor. Aleluia. É o sacerdote que vai fazer isso. Ou seja, é o pastor que vai fazer isso. Ele vai levar. E quando você vai para 1 Coríntios 11, 20, Paulo teve essa revelação através desse livro de Números, capítulo 5. Olha o 17. E o sacerdote tomará da água consagrada e em um vaso de argila, e tomará do pó do tabernáculo, do chão do tabernáculo da reunião, e lançará sobre a água. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai pegar da água consagrada, que estava lá dentro do tabernáculo, o pó do tabernáculo, e a Bíblia vai dizer também que havia uma bezerra vermelha, e essa bezerra vermelha representava Cristo, e ela foi moída, queimada, sacrificada, e esse pó dessa bezerra, ela era colocado juntamente com essa água. A Bíblia diz que quando o povo estava doente no arraial de Moisés, pegava esse pó dessa bezerra, colocava na água e aspergia sobre o povo, e o povo era curado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Então, Números 5, capítulo 5, do 12 ao 28, ele está relacionado a 1 Coríntios 11, 28. Aleluia. Anote aí na sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. E olha o 18. E o sacerdote apresentará a mulher diante do Senhor Jeová, descobrindo a sua cabeça, e colocará a oblação memorativa de ciúmes nas palmas das suas mãos, enquanto o sacerdote estará com o vaso que contém a água amarga, que traz consigo a maldição. Vocês estão entendendo a revelação que Paulo teve para escrever 1 Coríntios 11? Essa oblação vai ser colocada na palma da mão dessa mulher, e essa água ela vai beber. Ela bebendo esta água, veja lá, e o sacerdote fará jurar diante-lhes: se nenhum homem se deitou contigo, e se não te contaminaste, desviando-se para iniquidade, aleluia, aleluia, estando sobre o domínio de teu marido, será livre desta água amarga que traz maldição. Pastor, não estou entendendo nada que o senhor está falando, não estou conseguindo compreender, mas eu vou te falar. Quando isso era feito, quando isso acontecia, dele levar, o marido achava, vamos lá, o pastor no mês, hoje é culto de ceia. É o homem que está levando a sua mulher. Lembra que eu falei que a mulher é a igreja e que o homem é Cristo? Lá no capítulo 12, no capítulo 5, versículo 12, no versículo 12, igreja, a mulher é a igreja, o homem é Cristo. E no versículo 13, o outro homem já é Satanás. Então, o pastor está levando a igreja no dia da ceia. Tipologia de número 5. Por isso que você tem que entender a tipologia. Então, mediante a isso, o pastor está dizendo, tá aqui a igreja, que é a esposa de Cristo. Tá pegando? Por que esposa? Apocalipse 21, 2. Não é noiva. Não existe noiva. Houve um casamento. E esse casamento, ninguém vai preparar uma casa para vir buscar uma noiva. Não. Houve um casamento, então ele vai vir buscar a esposa. Então você está entendendo a revelação que é muito forte? Eu não vou levar uma mulher que não seja a minha mulher para um sacerdote fazer essa expiação, praticamente esse culto, vamos se dizer assim, da oblação, da água, o pó do tabernáculo, o pó da bezerra. Não faz sentido. Eu não sei de onde eles tirou. Por isso que eu disse que os assembleianos, eles têm muita doutrina. Eles conhecem muita doutrina, cotidiano, mas eles são fracos de Bíblia. Lamentável, mas é a verdade. E se eu estivesse nessa mentalidade que estaria há 17 anos atrás, eu estaria também falando heresia. Mas eu acordei para a vida. Falei, opa, peraí, tem qualquer coisa errada, não faz sentido. Não faz sentido Jesus dizer, eu fiz coisas grandes e vocês farão maiores. Isso me faz entender, ou Jesus estava querendo nos impulsionar a querer algo mais. Mas quando você vai para a Bíblia e você começa a ver as coisas, realmente Jesus tinha razão. A questão é que nós não temos mestres capacitados nos nossos meios para nos ensinar aquilo que precisamos. Não. Perdão.
Não, não, não. E quando nós falamos algo tamanha, né, nessas revelações que eu estou dizendo a vocês, isso frustra muito eles. Alguns que já escreveram livros, alguns que já venderam muitas cópias, não querem ter humildade de reconhecer que fizeram errado. E nós temos que estar brigando com o sistema. Lembra de Paulo quando perseguia o povo de Deus? Aleluia. Agora vamos um detalhe aqui muito interessante. Muito interessante. Veja bem o que a Bíblia vai dizer agora. No capítulo 5, no versículo 23. E eu quero trazer para você uma revelação muito boa, muito forte para você. E dê glória a Deus para que o esbofeteador não roube essa revelação de você. Porque cada vez que você escuta uma revelação e não dê glória a Deus pela tamanha revelação, o esbofeteador, aquele que Paulo falava do espinho da carne, né? Aí ele vai dizer assim, a saber, lá na frente, ele já mesmo vai revelar que espinho na carne era aquele. Era um demônio que esbofeteava ele pela revelação. Por isso que ele dizia, se eu não der glória a Deus, o esbofeteador, a saber, aí ele vai falar lá na frente, um espírito de Satanás. Olha só, Números capítulo 5, versículo 23. E o sacerdote escreverá esta maldição no livro de registro e logo as apagará com a mesma água amarga. Não entendeu? Vou repetir. E o sacerdote escreverá estas maldições no livro de registro e logo apagará com a mesma água amarga. Vou te levar a uma mensagem a qual Jesus pega uma mulher pecadora. Lembra? Em ato de adultério. É similar ao que está acontecendo aqui. Só que agora Jesus está na cena. E aqui em Números, Jesus não está na cena. Jesus está em cobertura espiritual pela sua palavra. Ele se manifestava em teofania angelical. O Espírito Santo aqui era dado em porção. Não era dado completamente. Por isso que Davi disse, torna-me dá o espírito instável. Para ele ficar com Davi. Davi percebia que ele ia e vinha, assim como pegava Sansão, né? E essas coisas aconteciam. Então, quando Jesus chega ali e eles pegam aquela mulher, eles colocam aquela mulher, a lei de Moisés. Olha só, preste atenção, irmãos. Olha aonde nós estamos caminhando dentro da palavra de Deus. Isso aqui eu sei que você não vai ouvir por aí. Isso aqui eu sei que alguns não vão te ensinar. E quando leva ela à presença de Jesus e fala, olha, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E tu, o que diz? Jesus abaixa. Olha aí o número 5:23. Ele abaixa e o sacerdote escreverá esta maldição no livro de registro. Então Jesus abaixa e escreve. E Jesus levanta. Olha a vírgula no registro aí. Vírgula. Pronto. Jesus levanta. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí Jesus agora vai abaixar novamente. E ele vai abaixar e logo apagará com a mesma água amarga. Quando Jesus se levanta, ele se levanta com a lei lá de Gênesis. E ele vem com a lei, Números, Levítico, Êxodo. Quando Jesus abaixa e ele levanta, ele já levanta a encarnação, a graça. Ele já levanta na ressurreição. Por isso que aquelas pessoas olhou,
A palavra de Jesus foi tão forte que ela teve o poder de atravessar o corpo, a alma e o espírito. E eles viram e falaram, rapaz, realmente, não tem digno de dar uma pedrada nessa mulher aqui, ninguém. E quando Jesus olha e fala, onde estão os seus acusadores? Vá e não peques mais. Aí muitos, eu já vi até pastor falando que, eu não sei que Jesus escreveu no chão. Então, irmãos, tá na palavra. É questão de você sentar, estudar, ler, ter tempo para Jesus. Aí você vai para Jeremias 17:13, vai ter mais uma revelação sobre isso aqui. Depois você procura aí. Só tô te dando aqui o texto. Amém? Porque eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Olha o 25. E o sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação, a oferta de manjares, de ciúme, e a moverá diante do Senhor Jeová e oferecerá no altar, ou seja, o pão. Agora vamos ver a ceia desses caras, como é que são feitas. O pastor chega na igreja, o pão já está cortado com faca. Não sabemos quem prepara a ceia. Qualquer irmãzinha lá prepara a ceia. Que na verdade a Bíblia diz que é o sacerdote que tem que fazer. E ele pega o pão com a faca e vai cortando. O corpo de Cristo foi cortado, irmão. Nem na cruz eles conseguiram, porque já viram que Cristo já estava morto. Os outros bandidos do lado um do outro, eles quebram a perna, mas de Jesus eles só enfiam uma lança. E essa lança tem uma revelação muito poderosa, mas eu não vou te falar agora, porque não é assunto para isso. Então, o pastor vai fazer o culto de ceia. Ele vai pegar o pão, a oferta de oblação, o manjares, de ciúmes, ele vai mover diante do povo o pão. Ele vai pegar e começar a rasgar o pão para poder fazer esse culto de ciúmes. Mas não. Não. Já chega lá, tá tudo pronto, cortado. Tá tudo errado. Pastor, mas por que tá errado? Por que o senhor tá falando que tá errado isso aí? Nós estamos ceando a vida toda assim. Como é que o senhor tá falando que isso tá errado? Pois bem, o que aconteceu no sepulcro de Jesus? O que a Bíblia diz? Lá em Mateus, Lucas, João. A Bíblia diz que a terra abalou. A Bíblia diz que a pedra removeu. Não foi? Porque a Bíblia diz, não vou te dar o texto, irmãos. Eu estou te dando uma referência. Porque estamos num assunto. E eu já gravei outras aulas falando sobre isso. Que o Pai desceu no sepulcro e pegou o corpo de Cristo porque era uma oferta. Nós não estamos falando de uma oferta. Nós não estamos falando da ceia. Então o Pai pegou o corpo de Jesus e moveu dentro do sepulcro. Aleluia. Olha o 27. Depois de beber a água, acontecerá que, se a mulher de fato se contaminou e foi infiel ao seu marido, a água da maldição estará em suas entranhas, com a sua amargura. Então o seu ventre inchará. O seu ventre inchará. Anote aí. Isso é para você ver o que vai acontecer na igreja. Para a igreja que está tomando a ceia em pecado. É a igreja. Todos, o círculo de oração, grupo de jovens, grupo de varão, né? Assim, grupo de homens. É o que acontece. Pode ver, depois da ceia sempre acontece um escândalo. Alguma coisa. Os seus músculos se secarão. 2, músculos secarão. Não vai dar aquele vigor que a igreja dá mais. E a mulher se converterá em maldição. 3.
a igreja será amaldiçoada. Mas, 28, mas, se ela não tiver se contaminado, olha aí, e estiver limpa, será considerada inocente e será fecunda, livre, inocente, olha aí, 28, estiver limpa, oh glória, 2, fecunda, 3, estiver limpa, inocente, limpa, inocente e fecunda, 3. Aí a igreja vai dar fruto, fecunda. Esta lei, no caso de ciúme, 29. Esta é a lei no caso de ciúme, quando uma mulher, estando sobre o domínio do seu marido, se contaminar-se-lhe infiel. E quando o espírito de ciúme vier sobre o marido, e tiver ciúme da sua mulher, levará, pois, a sua mulher diante do Senhor, Jeová, e o sacerdote fará com ela, segundo o que está prescrito nesta lei. Assim o marido ficará livre da iniquidade da mulher. E a mulher levará o pecado sobre si. Ou seja, o pastor está levando. O pastor não conhece todo mundo da igreja. O irmão está ali, eu vou ceiar, mas o pastor não sabe o que aconteceu dentro desses 30 dias. Mas o pastor está sendo livre, porque ele está levando. Deus, está aqui sua igreja. Está aqui. Eu sou o sacerdote. Estou levando a igreja, que é a mulher, para que o Senhor traga o Espírito Santo, que é o espírito de ciúme. Porque ele tem ciúme de nós, irmãos. Qual a parte que você não está entendendo? Isso aqui está tão claro, mas tão claro, que você não consegue tirar essa trave do seu olho, esse espírito maligno que está tampando os seus ouvidos, para que você entenda a palavra de Deus e saia dessa mesmice, esse demônio espiritual, essa frieza espiritual. Não é possível que você está virando o ano de 2024 para 2025 e você continua nessa mesmice, essa igreja fria, essa igreja que está inchada, que está com seus músculos atrofiados, está amaldiçoada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha o 30. Aleluia. Olha o 30. E quando o espírito de ciúme vier sobre o marido, sobre o marido, é Jesus. Jesus fez 30 dias. Jesus agora já está ali 30 dias. Jesus olhou e falou assim: hoje é culto de ceia, primeiro domingo do mês. Jesus, Espírito Santo, vá. E ele vai sondar. Aí Paulo, com a sua sabedoria, Paulo com o seu entendimento, Paulo foi extraordinário e disse que o homem se examine a si mesmo, depois beba e coma. Meu Deus. Meu Deus. Aí você vê aquela frase: pô, a irmã era tão usada por Deus. O irmão era tão usado por Deus. Aí vai falar assim: ah, mas o diabo... Irmão, nem tudo é diabo, nem tudo é demônio. Tem pessoas aí que o diabo tá indo pra casa dele pegar aula com ele. É verdade, irmãos. Não se escandaliza, não. Então, quando esse espírito de ciúme vem pra igreja, Paulo está dizendo que o homem se examine, depois beba e coma. E tem
pastor dando ceia para criança, irmãos. E tem pastor que está batizando pessoas sem ter passado pelo o arrependimento. Esses dias a gente foi aí num batismo que a pessoa batizou e depois estava fumando. O negócio é encher a igreja hoje em dia, o negócio é empurrar com a barriga, vamos do jeito que tá, e Jesus vai fazendo de acordo com o que tá. Não vai. Não vai. Ah, mas as crianças são inocentes, tá, mas me dá um texto da Bíblia. Só porque Jesus falou, deixe vir em mim todas as criancinhas, mas tem um período, opa, ei, tem um período, cuidado. Não vou te dar também a referência bíblica. Você tem que sentar para aprender. Senão você fica manso. Tá tudo fácil. Lá em Gênesis diz que a inocência da criança até que caia o primeiro dente. Pastor, isso é demais para mim. Aí foi muito forte a revelação. Então, quando a Bíblia diz que a inocência da criança é até que o primeiro dente caia, depois que o primeiro dente cair, aí sim já começa a contar o período dos pecados dessa criança. Como é que você está dando ceia para essa criança? A Bíblia diz que você pode pagar por essa alma, pastor. Apóstolo, bispo, patriarca, que agora hoje é alto nível, né? E o conhecimento está lá embaixo. A sabedoria humana. Você tá igualzinho aquele lá, aquela passagem que Jesus disse que o homem tem mente de peixe. Qualquer coisinha que fala, tu vai na onda. Mas o que a Bíblia diz? Você tem buscado na palavra? Ou você só tá ouvindo o YouTube, né? Os pastores fortes, né? Lá de Camboriú, né? Pois é, irmãos, temos que estudar. Agora, quando chega no número 6, aqui já é outra coisa, aqui já vai falar uma outra dimensão, que isso não é para agora. Mas, então, pastor, como é que faz essa pessoa pecar e ela sendo pregador, ela sendo pastor, ela sendo dirigente, ela tendo um cargo eclesiástico na igreja? O que fazer com ela? Porque as pessoas, elas pecavam antigamente e os pastores deixavam elas sem ceia. Você vai ficar 6 meses sem ceia. Ah, fizemos uma reunião na igreja, 1 ano de banco, 1 ano sem ceiar. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia, irmãos? Porque é igual eu disse, os assembleanos, eles têm muitas doutrinas, mas eles não têm conhecimento bíblico. Por que eu estou dizendo dos assembleanos? Porque a raiz que veio as outras doutrinas veio da Assembleia. Porque não concordaram, o Joãozinho não concordaram, o Moisés não concordou, o José não concordou. Porque se fosse falado da Bíblia, eu não tinha argumento como José, eu não concordo, como os outros pastores falam, eu não concordo com a doutrina de fulano. Irmão, é a palavra, não sou eu. Você não concorda é com a palavra. Aí é diferente. Aí a história muda. Ah, mas não, antigamente não podia se jogar bola porque tava chutando a cabeça de Satanás. Agora eles aceitam os jogadores que estão aí nos times de futebol. O que é que mudou, irmãos? Você tá entendendo? A mulher não pode usar calça, só saia. Como assim? Hoje tá todo mundo de calça nos púlpitos. O que é que mudou? Mulher não podia rapar o bigode, o sovaco, as pernas. O que é que mudou? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Você está compreendendo o que eu estou falando com você para você abrir os seus olhos espirituais? Mas se tivesse falado da palavra, conforme a palavra é, geraria temor na sua alma. E eu não teria argumento contra um pastor. Você não teria um argumento contra um pastor.
Ah, irmão, tá na Bíblia. Pastor, tá na Bíblia, mas eu não quero seguir a Bíblia. Aí já é outra coisa. Ah, pastor, eu não concordo com a sua doutrina. Ah, eu não concordo com a liturgia da igreja. Ah, eu não concordo. Amém, irmãos? Amém? Amém? Agora, tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Aí já muda a história, já é outra conversa. Aí eu já não tenho argumento. Aí eu já estou indo contra Deus. Mas vamos para Números 9 para saber realmente como que isso é feito. Porque falar é fácil, irmão. Provar que é difícil. Não é verdade? Compreende? Aleluia. Moisés agora está numa batalha campal terrível. Moisés agora se encontra numa situação que eu tenho certeza que muitos pastores que estão me ouvindo, que vão ouvir, ou até mesmo você, já teve em uma situação dessa. Olha só o que Moisés falou para esses camaradas aqui. Então Moisés falou aos filhos de Israel que festejavam a Páscoa, que é um tipo da ceia aqui, né? Assim fizeram os filhos de Israel, celebrando a Páscoa no primeiro mês, no dia 14, ao entardecer no deserto do Sinai. Irmão, você não consegue compreender isso aqui, não? Olha só, vou ler de novo. Assim fizeram os filhos de Israel, celebrando a Páscoa no primeiro mês, no dia 14, no primeiro mês, no dia 14, ao entardecer no deserto do Sinai. Então Jesus não morreu, não foi de tarde? Ao entardecer, escureceu tudo. Então, a Bíblia, ela é extraordinária, eu não preciso inventar coisa, eu não preciso trazer aqui não sei o quê, que Jesus, que o historiador, que Champlin, que Moody, que... E Cristo fica onde nisso, meu irmão? Por isso que a igreja está doente. Por isso que as pessoas não conseguem formar obreiros, formar pessoas saradas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Jesus me dá graça. Conforme tudo que o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Mas havia alguns homens aí, agora já vai começar, veja bem. Preste atenção, irmãos. Em nome de Jesus. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui eu tô falando algo sério, espiritual. Mas havia alguns homens que estavam impuros. Olha aí. Por causa do contato com o cadáver humano, os quais não podiam ofertar o cordeiro pascual. Olha, os quais não podiam ofertar o cordeiro pascual. E pelo mesmo motivo, nesse mesmo dia, apresentaram-se diante a Moisés e Arão. Ou seja, o irmão chegou, pastor, pequei. Vamos trazer aqui a luz da revelação para você entender. Porque se não for assim, quem está me ouvindo não consegue compreender. Porque tem pessoas que ela é difícil pegar, né? Ela é difícil compreender. Mas eu vou te ajudar, eu vou ter misericórdia de ti. Aí, exemplo, eu chego, pastor, pequei. Seja qualquer fato. Em adultério, em prostituição, em roubo, seja qualquer coisa. Tem coisa que é até banal. Que chega a ser mesquinha, mas eles contam tudo. Tem coisa que nem é pecado, hoje está sendo. E o que é pecado não está sendo mais. Mas vamos lá. Pastor, pequei. Amém, irmão, pecou? Como é que foi? Tal, assim, pai e tal. Amém. Fez reunião com um grupo de obreiros. Irmão, pecou e tal. E né, pregava e tal, pastor, vai ficar de banco. Não vai ceiar. 1 ano. Amém. Mas aí a Bíblia está dizendo aqui, que eu acabei de ler. Não acabei de ler? Então, vamos lá. Pelo mesmo motivo, nesse mesmo dia, apareceram-se diante de Moisés e Arão.
E disseram-lhe: estamos impuros por termos tocado em corpo de morto, de um homem. Mas por que estaríamos impuros de dedicar oferta, aleluia, ao Senhor Jeová no tempo devido entre os filhos de Israel? Por quê? Por que nós estamos impedidos de tomar pelo menos a ceia? Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas eu quero participar do corpo e do sangue de Cristo. Rabadaia súbia. Alaia. Olha o que Moisés vai dizer para esses homens, irmãos, isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira. Tem pastores que estão matando pessoas dentro da igreja porque estão tirando um alimento delas que é espiritual. Então Moisés lhe respondeu dizendo: esperai aqui um pouco, pois ouvirei o que o Senhor Jeová ordenará a respeito. Aleluia. Nem Moisés sabia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você consegue sentir a presença de Deus, irmãos. Mas eu sinto porque eu vejo pessoas que antigamente não tinham feito nada. Antigamente eram acusadas injustamente. E pessoas que estão afastadas hoje na igreja é por causa de você, é por causa de mim. É porque nós queremos converter as pessoas à força e não estamos deixando o Espírito Santo fazer o papel dele. Tudo bem que a Bíblia diz que nós temos que ser juiz? A Bíblia diz que nós temos que ser juiz? Sim. Mas nós temos que colocar na balança. Nós temos que ir pela palavra. Não é pelo aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Não somos ditadores do reino. Aleluia. Então o Senhor Jeová falou a Moisés, dizendo... Quem falou, igreja? Quem falou, irmãos? Então o Senhor Jeová falou a Moisés, dizendo... Segura aí. Diz aos filhos de Israel, se algum homem entre vós, ou de vossa geração, estiver impuro por haver tocado em cadáver, ou tiver empreendido uma jornada, aleluia, para longe. Ele está dizendo, eu vou traduzir, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte nisso aqui. Olha o que Deus está dizendo. Diz aos filhos de Israel, se algum homem dentre vós, ou de vossa geração, aqueles lá, o seu pai, o seu avô, aleluia, estiver impuro e haver tocado em cadáver, ou tiver empreendido uma jornada para longe, os desviados, os que estão afastados, aleluia, aleluia, aleluia. Igualmente celebrará a Páscoa do Senhor. Deus disse não, irmãos. Deus diz para eles não comerem. Deus diz para eles não ofertar. Deus diz para eles não participar da ceia. Deus disse, irmãos. Aleluia. Igualmente celebrará a Páscoa do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Tem muitos pastores, irmãos, que não têm conhecimento. Está fazendo o povo sofrer. E você está sofrendo junto porque você também não tem conhecimento. Eu li. Não estou falando nada aqui de mim. Está na Bíblia. E Deus disse. Nós temos que fazer o que está escrito, não aquilo que nós queremos. A igreja do Senhor está doente. Porque tem pessoas que estão dominando a igreja para si e não para Cristo.
E nós estamos precisando acordar. E o tempo está chegando. A Bíblia nos ensina que nós estamos caminhando para o princípio das dores. Não tem igreja que vai ser arrebatada no abrir e fechar dos olhos. Não tem. Eu lanço um desafio agora, você que chegou até aqui neste vídeo. E se você viu esse vídeo todinho, você vai chegar no final. Eu vou estar te dando R$1.000 no Brasil. E aqui em Portugal, eu vou te dar 1.000 euros. Se você achar esse texto. Que a igreja, preste atenção, será arrebatada no abrir e fechar dos olhos. Vou falar de novo. Que a igreja será arrebatada no abrir e fechar dos olhos. Não existe esse texto. Quem está dizendo para você está adulterando o texto. Esse texto não é para isso. Fique aqui gravado isso aqui. E se você achar esse texto, pode entrar em contato comigo. Esse texto não existe. O texto que está dizendo é outro texto. É outra coisa. Não tem arrebatamento. Arrebatamento. Vou repetir para você acordar. Arrebatamento. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos ler. Analisar. Foi o que Jesus disse. Analisai as Escrituras. Nós temos sido, não vou dizer enganado a vida toda, mas eles não querem estudar. Então, de uma certa forma, nós estamos sendo caminhados para algo que não existe. Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar. O tempo está chegando. As coisas estão acontecendo. Leis estão sendo feitas para acabar com a igreja. O anticristo está aí. Está aí. E nós? Nós estamos pregando o evangelho conforme tem que ser. Porque a Bíblia diz verdadeiramente. E o que eu trouxe para vocês aqui é a palavra pura. Não tem aqui história, não tem historiador. Champion Moody, fulano de tal, ciclo... Não. É só a Bíblia. A Bíblia, ela tem uma matéria que a Bíblia interpreta ela mesma. Não precisa de achismo. Não precisa. Fica a seu critério. Nós estamos aqui e vamos lançar aí, se Deus me permitir, 14 matérias, que é o básico em teologia. Esse básico em teologia, irmãos, se você estudar cristologia, antropologia, martiologia, pneumatologia, demolologia, brasileologia, você vai ter um conhecimento que eu tenho certeza que qualquer pastor de 50 anos de ministério, quando você conversar com ele, você vai entender que ele parece uma criança de 10 anos falando com você. Ele não tem conhecimento. Deus abençoe a sua vida. Deus nos guarde. Porque o que nós estamos fazendo aqui é simples. É simples, irmãos. Aqui é simples. Não é nada para a minha glória. Que eu sou... Não. Deus me conhece, Deus sabe o desejo do meu coração, é que você tenha conhecimento, é que você se liberte dessa prisão espiritual que você tá, dessa religiosidade sua. O meu pastor é Deus na terra. A minha igreja. Que igreja, irmãos? Que igreja? Acorda. A igreja somos nós, a eclésia de Deus. É eu e você. Acorda. Para de palhaçada, para de graça. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Amém? Deus guarde a sua vida, Deus guarde a minha vida. E em breve estaremos voltando com mais matéria, né? Mais novidade, mais temas. Deus guarde a sua vida em nome de Jesus Cristo.